caçador de vampiros, político abolicionista e vencedor da Guerra da Secessão, o 16º presidente dos Estados Unidos da América foi assassinado em um teatro. E eu tenho certeza que você deve saber de alguma coisa sobre essa história. Abraham Lincoln nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 e sua história é marcada por um domínio da oratória e do conhecimento político, que contrastam com sua origem humilde. Lincoln nasceu numa família pobre no Kentucky e desde sua infância treinou sua leitura e escrita, que foram pouco desenvolvidas na escola. Dessa forma, Lincoln teve que desenvolver um método autodidata para aprender. Em 1830, com o pai, a madrasta e a família, ele se muda para o estado de Illinois aos 21 anos e alguns anos depois entra para a vida política como deputado pelo partido Whig. Obtendo sucesso nessa nova paixão que se tornou a política, Lincoln busca uma formação um pouco mais decente para se tornar um político de maior sucesso. Ele então se forma como advogado e consegue se casar algum tempo depois com Mary Todd, com quem ficaria durante toda a sua vida. Porém, o casamento não foi feliz, e a única escapatória de Lincoln era a política, onde realizava todas as suas paixões. Na década de 1850, Abraham Lincoln se envolve em grandes debates sobre o tema da escravidão com Stephen Douglas. Nesses debates, Lincoln vê a oportunidade de alçar-se a um cargo de importância, uma vez que ganha notoriedade ao defender a causa anti-escravagista. Em 1860, ele é eleito como o 16º presidente dos Estados Unidos, porém, nem todos os estados estavam tão unidos assim. Em poucos dias, os estados do sul do país se declaram separados da União e se declaram estados confederados. Entre eles estavam Carolina do Sul, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas, declarando Jefferson Davis como presidente em 1861. Ao tomar posse, Abraham profere um discurso conciliador e seu objetivo fica claro: unificar o país sob um bem comum. A Guerra da Secessão merece um vídeo para falar somente dela, porém podemos fazer alguns comentários. E é importante saber que ela se inicia com um ataque sulista ao Forte Sumter, e Lincoln vê isso como um ato de guerra. Em 1863, visando ganhar apoio contra os confederados, Lincoln declara livre todos os escravos do sul do país. Figurando como símbolo da causa abolicionista, essa atitude de Lincoln tem mais a ver com a possibilidade de unificar o país do que propriamente acabar com a escravidão. E dessa forma, quando o conflito caminha para o seu fim, passa a se tornar cada vez pior e sangrento. A Guerra da Secessão foi o primeiro conflito bélico que chegou a nível industrial, com minas, granadas, foguetes, metralhadoras e balões. O conflito matou mais americanos do que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. É claro que Abraham Lincoln deixou muitos descontentes com suas atitudes, principalmente entre aqueles que eram do sul do país. Um ator vindo do sul do país, que ganhava vida nos palcos das grandes cidades, se envolve com a espionagem dos confederados e entra para a história como o homem que assassinou o presidente. Seu nome? John Wilkes Booth. John Wilkes, juntamente com seus comparsas, planejavam primeiramente sequestrar o presidente e levá-lo ao sul do país, onde essa captura reanimaria as forças de luta contra a União. No entanto, esse plano é descartado e Wilkes passa a pensar em cometer o assassinato. A ideia era matar Lincoln, o vice-presidente e o secretário de Estado, todos no mesmo dia na cidade de Washington. O dia era 14 de abril de 1865 e Lincoln foi assistir a uma peça de teatro com sua esposa e alguns amigos no Teatro Ford. A apresentação seria da peça Primo da América. John Wilkes, que conhecia o teatro, já estava preparado com punhais, pistolas e um revólver. John Wilkes, conhecendo a peça e se preparando para o momento em que o público daria as mais altas gargalhadas, invade o camarote presidencial e atira com uma arma de grosso calibre na cabeça do presidente, que morreria dali a poucas horas. John Wilkes
ao causar essa confusão, consegue escapar pelos fundos do teatro e, conseguindo um cavalo, foge da cidade de Washington o mais rápido que conseguiu. Seus comparsas não são bem sucedidos em assassinar o vice-presidente e o secretário de Estado. Um deles chega a invadir a casa do secretário, porém acaba sendo ferido e foge, enquanto o outro desistiu antes mesmo de atacar o vice-presidente. John Wilkes consegue escapar de Washington e é capturado somente uma semana depois com o tornozelo quebrado, quando então é alvejado com um tiro que ninguém sabe quem disparou. O secretário de guerra toma o controle da situação e passa a fazer as investigações. John Wilkes já estava morto, mas muitos envolvidos presentes no sul do país são presos e enforcados. Muito se discute sobre as motivações de Wilkes. Teria ele agido sozinho? Ele estava envolvido diretamente com algum apoio dos confederados? Teria John Wilkes algum tipo de loucura? Ou tudo não fazia parte de um esquema, de uma conspiração para derrubar o presidente? O único consenso que existe é que John Wilkes matou um dos homens mais importantes da história dos Estados Unidos da América, por meio de um atentado aterrador. Se você quer conhecer um pouco mais sobre casos de assassinato que mudaram a história, não pode deixar de se inscrever no canal. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.